Mas a pergunta maior que quando estamos aqui, e que é o nosso tema, é nos conhecer. Quem aqui pode falar de coração, sem medo, que se conhece? Quem tiver, não tenha vergonha, pode levantar a mão. Alguém aqui pode dizer que já se conhece, ou pelo menos se conhece bem? Tem alguém? O Pedro se conhece. E como é que você se conheceu, Pedro? Várias maneiras. Mas você entende tudo o que acontece com você, ou pelo menos quase tudo. Você sabe por que sente raiva, por que sente medo. Isso é muito bom. Mas nós sabemos por quê? O porquê do barulho? O porquê que nós sentimos medo? Por que nós sentimos raiva? Por que de repente eu sinto alegria em determinado momento, mas em outro me dá uma irritação danada? Por que com os amigos eu me sinto tão bem, mas de repente com determinada pessoa facilmente eu me irrito e me sinto mal? Por que quando eu chego em casa, principalmente as donas de casa, mães e pais, né? Chego em casa e vê aquela cama desarrumada do filho, já entra naquele momento de ira. Você não arruma a sua cama, você não faz nada. Por quê? Por que nós sentimos tudo isso? Só que antes de chegar ao porquê, de começarmos a pensar, é preciso que a gente tire algumas travas que trazemos no nosso ser. Travas que vêm de longe, que não nos permite ver e sentir como se deve. A primeira delas, que a gente traz tão culturalmente, se chama culpa. Tem muita gente culpada aqui que se sente com culpa? Tem? E por que vocês ficam com isso? Por que que nós ficamos com isso, né, na verdade? A culpa, sabe o que que a culpa faz com a gente? Ela trava a gente. A gente não evolui. A gente para. Porque a gente terceiriza a nossa remissão, por assim dizer, a nossa melhoria no outro. Eu sempre estou esperando que venha algo ruim para que eu possa me sentir bem, porque eu errei. E se eu errei, eu preciso ser punido. Não é assim a ideia que nós temos ou eu estou errado? Se eu erro, eu preciso ser punido, não é? Se eu cometi um deslize, eu preciso ser punido daquele deslize. Não é assim que nós funcionamos? A nossa cultura ainda fala bem desse jeito? E aí eu terceirizo para o outro, eu tenho que esperar o outro me punir. Só eu não basta. Eu vou me sentir bem quando o outro vem e fala que eu sou ruim, que eu sou péssimo, quando eu fico triste, quando eu entro no meu quarto e não quero sair e olhar para ninguém, porque eu estou errado, eu mereço sofrer, eu mereço chorar, eu mereço estar mal, porque eu errei. As obsessões, que se tanto fala nos centros espíritas, né? Na verdade, ela nasce primeiro da minha obsessão em ser punido, culpa. E culpa não serve para nada. Na verdade, a verdade, né, é que culpa não me serve para coisa nenhuma. Porque ela não vai me fazer redimir dos meus erros. Ela não vai me fazer melhor. Porque ser punido, ser batido, simplesmente não vai fazer com que eu mude aquilo que eu sinta, aquilo que eu sou. No máximo eu vou ter medo de errar de novo. Mas não significa que eu entendi aquele erro, compreendi o que eu fiz e não vou errar mais. Naturalmente eu vou, porque eu não entendi, eu não conheço exatamente bem o que eu fiz.
E aí ficamos nessa ciranda de dor e de sofrimento, porque eu sinto culpa. Enquanto não nos libertarmos dessa força, enquanto não percebermos que ela não vai nos servir de nada, e que o código divino não é de punição, não é de chamar ninguém aqui e dizer, você errou, agora você vai para tal lugar ser punido, para tal prisão, coisa parecida. O código divino fala em educação. Educação vem de dentro, através das experiências de fora. Ou como nos fala Paulo Freire, né, ninguém educa ninguém, mas ninguém aprende sozinho. Precisamos das interações uns com os outros para que isso aconteça. Mas eu só vou conseguir me educar aqui dentro. Quando eu for tomando as experiências e percebendo as realidades, eu consigo desenvolver isso e me transformar. A culpa simplesmente cria uma barreira para que eu consiga desenvolver isso. E aí desistimos no meio do caminho. De alguma forma, na minha visão, a culpa é um pouco de orgulho, porque o orgulho sempre espera do outro a demonstração de que eu sou superior e sou melhor, que eu tenho alguma coisa diferente. O culpado também espera isso. Eu sou diferente porque eu errei, eu mereço ser punido, então você tem que olhar para mim e me punir. Ele espera isso do outro. E aí começa um outro problema que nós somos defrontados diante de se conhecer de verdade, de se sentir, que é aceitar aquilo que nós temos sem julgamentos. Nós somos severos juízes com os outros e conosco mesmos também. Juízes terríveis. Nós colocamos de tal forma essas coisas em nós, que diante de uma situação em que culturalmente foi colocado para a gente que isto é errado, ou sentir isso não é certo, que nós reprimimos, nós seguramos aquilo, nós prendemos, imaginando que isso vai resolver. Agora eu pergunto para todos vocês, o Brasil passou por uma ditadura militar. O que a ditadura militar fazia? O que ela realizou? Muita gente aqui já deve ter vivido nessa época. O que a ditadura militar fez como primeira coisa? Hã? Não entendi. Repressão. Ele simplesmente falava, ninguém pode comunicar nada contra o Estado. Por melhor ou pior que fosse o Estado, o governo, não importava. Você não tinha o direito de opinar, de pensar. Você tinha que aceitar aquilo que tinha a força, sem compreender. E assim nós fazemos conosco. Eu simplesmente reprimo. Eu não posso sentir raiva porque raiva faz mal. Aí quando você sente raiva, você reprime, segura, tenta de todos os jeitos não deixar aquilo acontecer, porque aquilo é errado, aquilo é pecado, aquilo faz mal. Aí você segura uma, segura duas, segura três, mas em um determinado momento você estoura. Porque vocês já viram uma mola? A mola está normal aqui, bacaninha, legal. Se você a aperta, ela fica aqui enquanto você fizer força. E quanto mais você quer mantê-la junto, mais força você tem que aplicar. Não é assim? Mas no momento em que essa força que eu estou fazendo aqui ceder, ela se solta com toda a força, muito mais além do estado normal que ela estava, para depois ela conseguir chegar ao estado tranquilo, ao estado normal. É assim que nós realizamos. Reprimimos, 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 aí uma hora estoura, parece que nós nos tornamos verdadeiros monstros.
E aí, com o tempo, a gente vai compreendendo aquilo que sentimos. Então, não se reprima. Não tenha medo de sentir, nem de reconhecer o que sente. Eu gosto dessa coisa aqui, ela é ruim? Tudo bem. Eu gosto, né, eu sinto prazer de verdade, eu sei que é errado, mas eu sinto que é bom fumar, beber. Estou usando um exemplo forte. Ou de usar qualquer outro tipo de droga. Aceite. A primeira coisa que tem nos alcoólatras anônimos é que você deve aceitar que tem um problema, que você é um viciado, que você é um alcoólatra. Aceite que você sente isso, que você gosta disso. Aceite que sinta raiva, que sente medo, que tem dificuldade, aceite. Não reprima isso por causa da cultura que nós trazemos. Não reprima porque se diz que isso é pecado, isso é errado, que no livro dos Espíritos isso aqui vai dizer que eu vou lá para o umbral. Ninguém vai para o umbral porque sente raiva ou sente medo. Ninguém vai para um lugar ruim, por assim dizer, por causa disso. Vai pelas obras, por aquilo que realizou ou deixou de realizar. Então se permita a sentir como você é, o que você tem, o que você sente, o que você entende. Não tema isso. E a partir daí, sentindo, é que eu vou poder me perguntar por que eu sinto e não vou precisar me julgar como se estivesse errado. Eu sinto isso porque eu sou mau, eu sou terrível. Não, você sente isso por outros motivos. Porque ainda me comprazo, porque eu ainda não entendi que isso não é bom, porque eu não sei o que é isso. Comece a pensar por quê. A ter coragem mesmo de se enxergar, de se sentir, de se perceber. Por que eu tenho medo? Por que eu sinto raiva de tal pessoa? Por que eu sinto tais coisas em tais momentos? Por que eu tenho alegria aqui, mas eu fico triste lá? Por quê? Por que eu estou aqui? Por que nós nascemos? O que nós estamos fazendo aqui? O que vocês vieram fazer aqui? Na terra, não aqui no Jesus de Nazaré, mas aqui neste mundo. Por que vocês nasceram? Já se perguntaram isso? Já se perguntaram que o carro mais caro, a casa mais bonita que conquistarem, vocês não vão levar? E que logo, logo todos nós morreremos? E aí do que vai adiantar? Eu ter tudo e na verdade não ter nada. Todo mundo aqui concorda que nós somos espíritos, né? Alguém discorda, tem dúvida quanto a isso? Lembre-se que doutrina espírita liberta consciências. Ninguém é obrigado a acreditar sem saber por quê. É preciso entender. Todo mundo entende porque é espírito? Compreendeu bem isso? Agora, nós vivemos como espíritos? Nós vivemos como espíritos? Porque nós somos espíritos. Nós vivemos como espíritos? É? Nem sempre. Essa é a grande questão. Que aí nos chama a ideia de se conhecer. Porque é muito fácil nós chegarmos no Livro dos Espíritos, no Evangelho, nas obras de André Luiz e tantas outras, e lá está escrito: nós somos espíritos imortais, tudo isso aqui é passageiro. É muito bonito ouvir isso, é muito bonito falar sobre isso, mas é preciso entender isso aqui. Por isso
é indispensável que nós comecemos a adentrar o nosso mundo. É indispensável que comecemos a entrar naquilo que nós somos em essência. Porque o que na realidade nós não buscamos o dinheiro. Nós buscamos ser aceitos, porque não nos aceitamos. Na realidade, nós não buscamos a carreira mais promissora, mas nós queremos mostrar que somos capazes para o mundo, porque ainda não acreditamos que somos capazes para nós. Na verdade, nós aqui no mundo não estamos buscando construir a família porque é o lugar onde desejamos construir novos laços, mas para mostrar aos outros que eu sou um bom chefe de família, que eu sou alguém capaz de colocar gente no mundo, de criar pessoas melhores, e não de perceber que eu já tenho isso. Percebem o quanto que a cultura que nós trazemos milenarmente dentro de nós sempre procura mostrar lá fora e não aqui dentro? Eu ouço muito de algumas amigas que são psicólogas, que normalmente as pessoas chegam no consultório sempre reclamando do outro, que o outro é problema, o outro me passa raiva, etc, etc. E elas têm que mostrar para ele que não é o outro, são elas mesmas. Está dentro dela o problema e a solução também. Não é o filho que não arruma a cama direito que é o problema, mas sou eu que tenho que aprender primeiro a aceitar o jeito e segundo saber como conversar para mostrar a ele que aquilo é importante, mas também perceber por que ele não faz, qual o motivo. Porque a maioria das coisas que nós realizamos sempre é reagindo sobre a ação do outro, sempre é querendo mostrar quem é melhor que o outro, querendo demonstrações de poder. Nunca aquilo que realmente vem de dentro. E é preciso mergulhar para dentro e não continuar esperando de fora. Nós não temos que esperar que o outro nos ame, que o outro nos entenda, que o outro confie em nós. Não, eu não tenho que esperar o elogio do outro para saber que eu faço um bom trabalho. Mas eu tenho que sentir que preciso realizar esse trabalho, porque eu quero, porque eu sinto bem. É por isso que Jesus fala tantas vezes, faze o bem sem ostentação, que a sua mão direita não saiba o que dá a sua mão esquerda. Porque Ele quer mostrar para nós, faça aquilo que vem de dentro de você, não que do outro, não que espera do mundo, mas de você. Porque Jesus sabia e sabe, e nós sabemos, das capacidades imensas que nós trazemos. Recordando lá no início, que o Espírito foi criado simples e ignorante, mas com todas as sementes para evoluir infinitamente. E quando nós vamos lá na Bíblia, no Velho Testamento, na Gênese, nós vamos encontrar: e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Quer dizer que aquelas qualidades que nós pensamos em Deus, do amor, da misericórdia, da compreensão, aquelas grandezas que nós sentimos de nosso Pai, elas existem em nós, elas vibram em nós, elas aqui estão. E isso explica porque Jesus chega e diz: vós sois deuses, brilha a vossa luz. Isso não é questão de autoajuda para dizer, não, abra a janela e grite 3 vezes que é feliz. Não. Isso é a realidade que nós temos dentro de nós, dentro das possibilidades do nosso espírito imortal. Nós somos capazes de tudo. Tudo o que quisermos, tudo o que nos propormos, nós conseguimos. Está aqui dentro. Nós podemos amar infinitamente sem esperar nada. Nós podemos perdoar infinitamente. Nós podemos nos dar sem nem esperar nunca receber. Nós podemos ser extremamente inteligentes.
E vamos chegar lá. Mas precisa da nossa vontade de caminhar. É preciso que a gente tome as rédeas da nossa caminhada. Porque até hoje, como dito, nós colocamos nos outros, sempre esperamos dos outros, sempre é a culpa do outro, sempre é o outro. E esquecemos que nós somos responsáveis por tudo que realizamos, por tudo que precisamos. Que a nossa felicidade e a nossa alegria está em nossos atos, em nossas ações, em nossas mãos. Ela está na mão de cada um de vocês. A sua alegria ou sua tristeza não depende do outro, mas apenas de si. Do que você faz, do que você busca, das suas perguntas, das experiências que vive, não do outro. O outro é aquele que nos ajuda, que nos ampara, que nos serve muitas vezes de espelho, mas não é ele que nos fará felizes, não é ele que nos fará melhor, não é ele que nos ensinará em si o amor, mas aqui dentro, quando começarmos a entender, a sentir, a nos permitir, a fazer, a tomar as rédeas de nossa vida em nossas mãos, a viver, enfim, como espíritos imortais que nós somos. Por isso, comecem a penetrar esse ser maravilhoso que vocês são. Não tenha medo de perguntar: por que eu tenho medo? Por que eu tenho raiva? Por que eu gosto de bala? Por que eu gosto de tal pessoa e não gosto de outra? Por que eu sinto mal? Por que eu me sinto bem? Tenha vontade de caminhar. Se disponha a mudar. Se disponha a se entender, a se conhecer como espírito que é. A gente se lembra quanto a essas coisas, como Jesus era sábio e falava para Pedro: Pedro, você vai me negar hoje 3 vezes, antes da crucificação. Fala para Judas: vai e faça o que você tem que fazer. Jesus é crucificado. Pedro nega Jesus 3 vezes, corta a orelha de um soldado. E depois sai a chorar. Judas se suicida. E logo após a morte de Jesus, Jesus, vai atrás de Judas, ampará-lo, porque sabe que ele ainda vai conseguir mudar. E depois encontra os apóstolos mais tarde, todos eles cabisbaixos, porque tinha tudo acabado. Aquele homem incrível não havia voltado da morte, foi crucificado de forma tão injusta. E eles ali: o que eu faço agora? Até que Jesus lhes aparece, eles falam: eu estou aqui, continue. E eles continuam. Pedro, pelos erros que cometeu, pelas dificuldades que teve, ele não desistiu. Ele foi a força que manteve o cristianismo no seu início. E os outros apóstolos, mesmo tendo negado, mesmo tendo esquecido, depois saíram ao mundo. Sofreram e choraram para levar o Evangelho, através da própria vida deles. Jesus ainda vai atrás de um outro, chamado Saulo, que matou cristãos, que apedrejou, que ia destruir as igrejas em nome da lei de Moisés. E Jesus aparece a ele e mostra-lhe outro caminho. E Paulo então recomeça, simples, como o tecelão, demora anos até conseguir falar de novo como falava antes, para conseguir pregar a mensagem de Jesus
através da sua própria vida antes de mais nada. Nós vamos encontrar Maria de Madalena antes, que vivia em vida desregrada, não sabia para onde ir, e Jesus a recebe, a ampara e espera que ela mesma se transforme, lute e caminhe, e se torna aquela mulher que marca para todos os tempos a vontade de mudar e o trabalho infinito de ser melhor. Todos eles eram homens e mulheres como nós. Eles eram como nós. Vacilantes, com medo, sentiam raiva, tinham revolta, tinham suas simpatias e antipatias. No entanto, eles tiveram vontade de seguir aquele homem que morreu na cruz e que ensinou a maior verdade que até hoje nós ainda não quisemos aceitar. Que somos simples espíritos, filhos de Deus, destinados a amar e ser feliz na realização, no trabalho de nossas mãos. Está aqui conosco, está aqui com a gente. Está em nosso ser. Já procuraram perceber aquilo que vocês são capazes? Já procuraram perceber essa realidade dentro de vocês? De ao invés de reclamar, de exigir e de esperar, já perceberam que vocês todos podem aprender, podem crescer e podem fazer? Já sentiram isso? E já sentiram como as coisas desse mundo são passageiras? Como os nossos filhos não nos pertencem, nem o esposo, a esposa, o namorado e a namorada? Como o próprio corpo muda e se transforma tão rápido? Já perceberam que a dor de hoje, amanhã depois, já foi esquecida e já foi trazida uma outra alegria, que em seguida vai dar vazão a outras coisas, dores e outras alegrias? Já perceberam que logo nós estaremos de partida deste mundo? E o que nós realizamos? Enchemos o nosso celeiro, aumentamos e enchemos o nosso celeiro de coisas materiais que não nos serão úteis? Ou abrimos o nosso coração e o transformamos em fonte de luz, de paz e de felicidade para nós e para os outros? Porque a felicidade verdadeira, o bem verdadeiro, é aquilo que faz bem a mim e aos outros. Nunca esqueçam disso. Porque se eu não faço algo onde eu me sinta bem em fazer, eu não vou conseguir fazer bem. Eu vou me sentir mal depois. É preciso que eu queira, que eu sinta, que eu deseje, que eu faça. Conhece-te a ti mesmo. Como diria Vicente de Paula, no Livro dos Espíritos, a cada noite fazei um balanço da sua vida, do seu dia. Perguntai se aquilo que tivesses feito, aquilo que você fez ao outro, se o outro fizesse para você, você gostaria? Se sentiria bem? Se não, amanhã acorde com o desejo de ir lá e trabalhar isso, pedir desculpas, se entender, transformar aquilo que sentia. Mas se você fez as perguntas e percebeu que estou com a consciência tranquila, então durma em paz. E se pergunte bem, se hoje fosse meu dia de partir desse mundo e deixar esse corpo, se eu chegasse no mundo dos espíritos, eu teria vergonha do que eu fiz? Teria algo que manchasse meu ser? Se sim, é hora de arregaçar as mangas e trabalhar mais. Mas se não, fique tranquilo, continue, avante, que há muito mais ainda a fazer pelo bem dos outros.
Aproveite o tempo que passa, o instante presente. Lembre-se que o passado já se foi e não tem volta, é experiência apenas. O futuro simplesmente não existe, porque ele é construído no instante que agora passa. Viva este momento. Como nos diz Jesus, olhai os pássaros do céu, não tecem, não fiam, não plantam. No entanto, Deus, Pai amoroso, os mantém. E nós, será que não valemos mais que os pássaros? Deixai o dia de amanhã para o dia de amanhã, porque o dia de hoje já basta o seu próprio mal, as suas próprias lutas, as suas próprias experiências que precisam ser aproveitadas. Aproveite-o agora, este momento, e faça o melhor que puder. Não se preocupe e nem pense eu poderia fazer mais. Você faz aquilo que pode neste instante. E cada vez mais que se faz, que se aprende e que se aproveita, mais vai ser capaz de fazer melhor e maior. É do pequeno que se começa a chegar ao grande. É do átomo que se formam as grandes estrelas. Então nós podemos ir ao infinito. Basta o nosso trabalho hoje, o nosso esforço agora, não amanhã e não ontem, agora. Conheça-te a ti mesmo.